Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta sexta-feira, 12 de dezembro de 2025. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 987. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até as 9h30 da noite nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, cadê o nome do Eli aí? Aí, Eleazar Ramalho, grande Eli, substituindo o meu amigo Michel Silva, de férias, é isso aí. Então, um abraço para os dois, um agradecimento tanto para o Michel quanto para o Eli. Agora o Eli vai acompanhar a gente um tempinho, enquanto o Michel estiver de férias. Então, sempre muito bem-vindo, Eli. Muito obrigado pelo seu trabalho, muito obrigado pela sua presença, pela sua boa vontade. E é isso, trabalhando juntos. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar. E quero agradecer a você de uma forma muito, muito especial. Muito obrigado por tantas mensagens que têm chegado na rádio, tantas mensagens que vêm pelo YouTube, que vêm pelo Facebook, que vêm por tudo quanto é lado, né? Muito obrigado, gente. Deixa eu ler aqui algumas para vocês aqui, ó. Do dia 26/11. Vou ler as mensagens do dia 26, 27 e 28. Tá bom? No programa de hoje. Berenice Botelho Arraes. Boa noite, Berenice. E ela está pedindo uma prece para um primo querido, Luiz Henrique, gravemente doente. Luiz Henrique Carneiro. Então, nós, como comunidade, vamos rezar pelo Luiz Henrique, o primo da Berenice, que Deus possa tocar o coração desse meu irmão, que Deus possa curar o que é necessário ser curado, que Deus possa derramar nessa família esperança, que Deus possa abrir o coração dessa família para Cristo, mesmo diante dessa dificuldade, principalmente diante dessa dificuldade. Então, nós suplicamos pelo primo da Berenice, o Luiz Henrique, que Deus tenha misericórdia dele e de todos nós, que ele possa realmente ser curado no corpo e na alma. Tá bom, Berenice? Agradeço muito e peço que a nossa comunidade reze por ele, tá bom? Cristina Ranagusco, boa noite, doutor Paulo. Bênçãos de Deus para todos, entendendo de como Deus é muito generoso e nós, seres humanos, tão miseráveis, perdendo a fé e os seus ensinamentos. Por isso estamos aqui, para aprendendo sempre. Que bom, né, Cristina? Mas, sabe, a gente está num tempo de advento. O programa de hoje está bem no tempo do advento. Eu vou falar bastante sobre o conceito do advento no programa de hoje, para a gente compreender melhor o que nós estamos estudando nesse primeiro bloco. Porque o tempo de advento é um tempo maravilhoso, é um tempo de esperança. É um tempo também de transformação e um tempo de aprendizagem. Nós estamos muito acostumados a nos relacionar com Deus no passado. O tempo do advento nos ajuda a nos relacionar com Deus no futuro. O tempo do advento, ele é propício para isso. Ele revela o futuro, um futuro onde a justiça de Deus estará estabelecida. Então eu preciso aprender a me relacionar com Deus no futuro, porque Deus me ama e Deus vai me transformar naquilo que hoje estou me preparando, que hoje eu estou me abrindo. Então eu não posso me relacionar com Deus só olhando para o passado. Realmente no passado nós erramos, nós falhamos, nós pecamos, mas arrependido nos voltamos para Deus. E o tempo do presente é o tempo em que a gente vai abrindo a nossa vida, a nossa existência ao senhorio de Jesus. E o futuro é o tempo onde nós estaremos conformados com Cristo, santificados. Deus ama o futuro, porque Deus nos vê como estaremos no futuro. Nós olhamos para a gente praticamente para o passado. Pouco olhamos para o presente e muito menos para o futuro. E o tempo do advento é um tempo onde a igreja nos ensina a olhar para o futuro. Que futuro é esse? O futuro onde Deus terá a vitória absoluta. Um futuro onde Deus terá a última palavra, tanto na sociedade, quanto na igreja, como nas nossas vidas. Um tempo onde Deus vai refazer a nossa existência. E Ele olha para a gente como se nós já estivéssemos refeitos. Porque para Deus não tem passado, presente e futuro.
Então, Deus olha para a humanidade, uma humanidade que já está pronta. Deus ama esta humanidade a ponto de aprontar essa humanidade, a ponto de refazer essa humanidade, a ponto de santificar essa humanidade. Então, Deus olha para a humanidade santificada. Nós olhamos para a humanidade no pecado. Nós olhamos para a humanidade na luta, mas Deus já olha para cada um de nós na santificação. Porque Ele é essa santificação e Ele vai nos levando a isso. Como Ele sabe que Ele vai nos levar a algo que é muito melhor do que nós já vivemos, Ele já olha para a gente como esse algo muito melhor do que nós já vivemos, algo muito melhor do que já estamos. Então, o tempo do Advento é importante por causa disso. Ele é importante porque ele nos traz essa mensagem de futuro. Ele ensina a gente a olhar a vida no futuro. Ele ensina a gente a rezar no futuro. Ele ensina a gente já a viver no futuro e aceitar que somos olhados por Deus como se nós já estivéssemos salvos e santos. Porque essa é a obra que Deus vai fazer na vida da gente. Por isso é importante estudar o Advento, por isso é importante a gente participar dessa formação, este tempo que Deus está nos trazendo, através da igreja, que é o tempo do Advento. É uma pena que uma multidão não tenha a menor noção que existe o tempo do Advento. Não é uma pena? É uma tristeza, gente. É uma tristeza. Então, nós que estamos aprendendo um pouquinho sobre o Advento, já estamos diante de uma graça. Já estamos aprendendo a reconhecer uma dádiva que Deus derrama sobre nós. Por isso que é importante estudar, por isso que é importante se preparar. Cristina Ranagusco, boa noite, doutor Paulo, bênçãos de Deus para todos. Entendendo, já falei. Deixa eu ver quem mais aqui. Histórias de novo. Parabéns, professor, grande aula. Pede à comunidade para rezar pela minha luta contra o tabagismo. Mateus da Silva é meu nome. Grande Mateus, é o seguinte, meu amigo, vamos rezar sim, vamos pedir para a comunidade, a nossa comunidade interceder, nós já estamos intercedendo, que o Senhor possa fortalecer esse meu amigo, que o Senhor possa trabalhar na vida desse meu amigo, Mateus da Silva. Hoje nós iremos falar no segundo bloco do programa sobre a virtude da fortaleza. Então, já vai se preparando, Mateus, para a gente mergulhar nessa virtude da fortaleza e entender o que é a virtude da fortaleza e viver essa virtude da fortaleza. Mas, Mateus, existe tratamento para o tabagismo. Não é só... O ser humano não está largado só às suas forças. Existe a força de Deus agindo em nosso favor, através da virtude humana da fortaleza, que quando nós começamos a viver a virtude humana da fortaleza, Deus vem em nosso auxílio com a graça que nos santifica e com a força do alto para a gente viver essa virtude. Mas a gente precisa entender o que é essa virtude. A virtude da fortaleza não é aguentar. Ninguém aguenta muitos anos debaixo de muito sofrimento. Ninguém aguenta isso. Então, a virtude da fortaleza não é esse aguentar constante. Nós vamos entender isso melhor, nós vamos viver isso melhor, mas saiba, existe tratamento para o tabagismo. Existe tratamento médico. Não só a força humana, não só a graça de Deus, principalmente, mas existem recursos de ciência para nos ajudar a nos livrar do tabagismo. Existe uma medicação, existe todo um tratamento, existe toda uma preparação e que você deve recorrer também. Então, se você não sabe, procura conhecer no Google, procura conhecer os tratamentos que nos ajudam a nos livrar do tabagismo, e isso é importante que você aprenda, ponha em prática e busque, tá bom? Quem mais? Zé Roosevelt Marques, boa noite, doutor Antônio Miziara, paz e bem, amém. Cléria Maria Rabfelner, sempre no radinho, muito obrigado, dona Cléria e o seu José, o casal. Marlene dos Reis, gratidão sempre. Angelina Lima, boa noite, doutor Paulo, uma noite abençoada a todos nós, gratidão também. Magda Gonçalves Barbosa, gratidão, participando da nossa catequese. No dia 27, a mensagem da Natasha Rosana. Boa noite, Paulo. Obrigado por mais uma vez pelas ministrações. Não estou conseguindo acompanhar no horário certo, mas assisto depois. Muito obrigado.
Deus te abençoe. Pelo visto, a Natasha, ela não é brasileira, né? Pelo visto, ela deve ser espanhol, deve ser de algum país aqui da América do Sul. Muito obrigado pela sua mensagem, pelo seu carinho. Fico lisonjeado com a sua participação, agradeço demais. E que Deus possa iluminar as nossas vidas, né? Que Deus possa iluminar a sua terra, a sua nação e o seu coração. Tá bom, Natasha? Muito obrigado. Hanna Ranagusco, boa noite, doutor Paulo. A aula foi ótima. Precisamos tentar ser pessoas melhores, como nosso Pai, Deus. Deus abençoe a todos nós. Amém. Que bom. Fico muito feliz. A Fátima Cardoso com a gente também nesse dia. A Magda, a Angelina, a Marlene. É isso aí. Esse povo, graças a Deus, sempre com a gente aqui, né? Esse povo aqui sempre com a nossa, na nossa luta, que é dia 28, comentários do dia 28. Zé Roosevelt, boa noite, doutor Antônio Miziara. GM Hansten Procópio, meu amigo GM, boa noite, doutor Antônio Paulo Marão Miziara, um grande abraço, muito obrigado. Sérgio Jimenez, mandando aquele joinha, muito obrigado, Sérgio. Marlene dos Reis. Magda Gonçalves Barbosa, catequese diária, doutor Paulo, imprescindível ouvir os ensinamentos. Tudo pela providência divina. Desejo um ótimo fim de semana, abençoado pelo Papai do Céu. Amém. Muito obrigado, gente. Então, isso aqui foram as mensagens que nós recebemos do dia 26, 27 e 28. Tá bom? Vamos começar? Vamos começar a falar um pouquinho mais sobre o que significa o advento. Nós estamos vendo ao longo dessas semanas, né, junto com a igreja, nós estamos vendo Isaías, as profecias. Isaías profetizou lá atrás e em Cristo as profecias se cumpriram. Então aqui nós estamos, esse tempo do advento, ele nos mostra 3 grandes personagens. Isaías, João Batista e a Virgem Maria, como preparação para a chegada do Senhor Jesus. Então é importante a gente se colocar no tempo e no espaço. Nós não estamos seguindo exatamente o que mostra, como ensina a igreja, estamos seguindo bem próximo, mas só é um estudo, não é um acompanhamento. Nós estamos estudando o tempo do advento. Então, esse tempo do advento, ele é um tempo onde Deus revela que ele é veraz. Deus revela que nós podemos ter esperança. Deus revela que nós temos um tempo onde ele vem agir de uma forma muito mais poderosa, muito mais fantástica. Então, é maravilhoso o que nós temos no tempo do advento. Então, o que significa a palavra advento? Eu acho que isso é legal, porque a palavra advento significa o seguinte, é chegada ou vinda. A palavra advento significa chegada ou vinda. O latim é uma palavra latina que fala assim, adventus. Adventus é traduzida como chegada, como vinda. Então, a palavra advento vem do latim, adventus. E advento significa chegada, vinda. Chegada de quem? Do Salvador. Então, não é uma chegada qualquer. Não é uma chegada de um parente que a gente gosta, que é legal, que é bacana. Não é legal? A gente espera a chegada de um parente muito próximo, que é muito amado. Isso é bacana, isso é bonito, isso é gostoso. Mas o advento, ele traz para nós hoje um sentido muito mais profundo do que uma chegada. É a chegada daquele que o Antigo Testamento profetizou que viria, o Salvador. Aquele que traz luz ao mundo, aquele que traz a salvação ao mundo, aquele que vai nos permitir que o Espírito Santo haja dentro de nós. Então, Jesus é o sentido da nossa existência. Jesus é o sentido da igreja. Jesus tem que ser o sentido das comunidades e Jesus tem que ser o sentido do universo, das pessoas. Então, o advento é esse tempo de preparação para a chegada de alguém muito especial, de um Deus que se faz homem. Veja, e aqui está o coração da esperança. Então nós olhamos para o mundo e vemos um mundo caótico, um mundo triste, um mundo desajustado, e quantas vezes nós também estamos caóticos, tristes e desajustados. Veja, mas só que isso não é
uma condenação eterna. Isso não vai ficar assim para sempre. Por quê? Porque Jesus chegou. E o advento é o tempo da preparação da chegada de Jesus. Bonito porque o advento ele traz para a gente o verdadeiro sentido da esperança. Então, é um tempo onde a gente se prepara, um tempo onde a gente se abre às correções necessárias, né? Se nós estamos muito angustiados, muito tristes, muito cheios de pecado, é um tempo em que a gente também aproveita para deixar Deus agir de forma muito mais profunda. E um tempo de esperança. A esperança verdadeira de dias melhores, dias aonde vai reinar a justiça, onde a justiça será absoluta, onde a beleza será absoluta, onde o amor será absoluto, onde a comunidade será unida. Sabe, não é um sonho, não é uma utopia, não é algo que a humanidade vai conquistar com seu esforço. É uma dádiva de Deus para a humanidade. E o sinal da dádiva de Deus para a humanidade é Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo veio uma vez e Jesus Cristo vai voltar uma segunda vez. O advento também prepara a gente não só para a primeira vinda de Jesus, como para a segunda vinda de Jesus. O advento nos leva a olhar para o futuro. Isso é muito, muito importante. Muito. Ao longo dessa semana, nós vamos trabalhar muito esse tema. Saber se olhar para o futuro. O que significa olhar para o futuro? Não significa abandonar o presente e nem abandonar o mundo. Significa viver com esperança real, com uma esperança sobrenatural. Então isso é importante demais na vida da gente, ter esperança. Porque nós vivemos um tempo onde a desesperança se tornou palpável. A desesperança se tornou modo de vida. A desesperança se tornou forma de pensar, forma de existir. Então, o tempo do advento é um tempo primordial de transformação, de libertação. Vivemos hoje um tempo onde as pessoas, no máximo, aguentam. Vamos ver se melhora um pouco. Chega uma hora que rui, cai, ninguém aguenta aguentar tanto tempo sem esperança. Há uma diferença entre resistir e ter esperança. E essa diferença nós precisamos compreender como teoria e precisamos entender que isso nos chega, graças a Deus, nesse tempo do advento. Então, importante demais compreender esse contexto. Nós estamos estudando as promessas do Antigo Testamento que se cumprem em Cristo. Nós já vimos um monte delas a partir de Isaías. Um monte. Uma série delas, graças a Deus, e comprovamos que elas foram feitas séculos antes e acontecem em Cristo. Então, o advento é esse tempo em que ele vai nos mostrando as promessas do Antigo Testamento se cumprindo em Cristo. Então, eu posso ter esperança, eu posso confiar em Deus, porque Deus é poderoso. Por mais que o mundo hoje seja um mundo longe da graça de Deus, longe da esperança, um mundo marcado pela tristeza, pela injustiça, pela violência, pela opressão, não vai ser para sempre. Os opressores não durarão para sempre. As injustiças não durarão para sempre. E será Cristo quem vai vencê-las na sua segunda volta. Enquanto isso, nós lutamos com Cristo, já que ele veio uma primeira vez, e o advento nos prepara tanto para a primeira chegada de Cristo, quanto para a segunda volta, a volta gloriosa de Jesus. Então, é um tempo extremamente importante, é um tempo em que a gente precisa aprender conviver com a igreja. É um tempo de expectativa. A expectativa de um tempo novo, de uma vida nova, mesmo que comece, parece que tudo igual. Nós já estamos com o advento num ano novo litúrgico. Já começou o ano novo litúrgico. O que significa ano novo litúrgico? O que significa ano litúrgico? A liturgia é o cerne da igreja, no sentido lindo da palavra. Porque todas as celebrações são litúrgicas. Então, a gente celebra a vida, celebra o batismo, celebra o crisma, celebra as missas,
celebra a unção dos enfermos, celebra o casamento, celebra a ordem. Então, a igreja ela é repleta de celebrações dirigidas e vividas debaixo de uma liturgia. Ou seja, começou um ano onde nós estamos debaixo da ação de Cristo. Isso é liturgia. E é maravilhoso, e é importante que a gente tenha essa perspectiva de liturgia. Começou um ano novo litúrgico, ou seja, um ano onde Cristo é o centro da igreja, e o centro da igreja é um centro litúrgico. Veja, a missa, toda a missa, todo dia tem missa no mundo inteiro, e essa missa tem uma liturgia. As leituras dessa missa são leituras litúrgicas da palavra de Deus. Então nós nos colocamos diante de Cristo, tanto no sacramento quanto na palavra. Então começou um ano que, por mais que lá fora esteja diferente, nós precisamos estar, por mais que lá fora esteja igual, nós precisamos estar debaixo do domínio de Jesus. De como Jesus fala, do que Jesus ensina, como Jesus pensa, como Jesus age, como Jesus atua na vida da gente, já nesta primeira vinda, a partir do Natal. Então, nós estamos nos preparando para a chegada da primeira vinda, que é o Natal, e também nos preparando para a chegada da segunda vinda, que é Jesus voltando na glória. Então, eu preciso viver diante desse Cristo. Isso é o ano litúrgico. Então, é importante, é uma expectativa, e é uma vida de esperança, de conversão, de vigília e de conversão. É um tempo de vigília e de conversão. Por que o Advento é um tempo de vigília e de conversão? Vigília esperando a aurora, fala aquela música, né? Vigília esperando a aurora. A aurora é Jesus. É a luz que chega. É a luz que vem nos salvar. É a luz que vem nos salvar das trevas do pecado. Então, vigia esperando a aurora. E a aurora é Cristo. A aurora é a manhã que nasce. É aquele momento tão lindo da manhã em que a luz vence as trevas. Eu não sei se você já viu uma aurora. O raiar do dia. Veja, pouquinho antes do raiar do dia, é o momento de maior treva. A madrugada, qual que é a maior treva da madrugada? É um pouco antes da aurora. Antes da aurora, nós estamos na maior treva da madrugada. Mas quando desponta o primeiro raio de sol lá no horizonte, muda tudo. Muda a perspectiva, porque agora você enxerga, agora você é capaz de ver, agora você é capaz de conceber, de entregar-se a Deus, de ver as coisas sendo iluminadas. E esse Deus, ele vai nos levar para um lugar alto, onde a gente pode enxergar tudo. Sabe, Isaías fala muito isso, né? O monte do Senhor, o monte do Senhor. Os povos se reunirão no monte do Senhor. Jerusalém é o monte do Senhor. Veja, então, é uma perspectiva completamente diferente. Já não é mais escuro, já não estamos mais sob o domínio do momento mais escuro da madrugada, das trevas mais pesadas. Raiou o sol. O sol apareceu, os primeiros raios, eles destroem as trevas e vão construindo um cenário cada vez mais lindo, cada vez mais luminoso, cada vez mais colorido. E se você estiver ainda sobre o monte do Senhor, você é capaz de enxergar toda Jerusalém. Você é capaz de enxergar muito além do que nós estávamos acostumados a enxergar. Isso é o tempo do Advento. Então, é preparar para a chegada dessa luz. Sabe, a luz chegou. Então, o Antigo Testamento cantou o tempo inteiro, a luz vai chegar, a luz vai chegar. Mas cantou de que forma? No meio do sofrimento, no meio da dor, no meio das perdas, no meio das trevas. Deus suscitou homens que chegavam ao povo de Deus clamando, olha, Deus vai chegar. O céu vai se abrir. O céu se abriu. Então, é importante a gente ter essa perspectiva do Advento, é importante a gente se colocar diante dessa realidade que é o Advento, né? E viver isso, e se preparar para isso. Então, é isso que nós estamos fazendo ao longo dessas semanas, desde o dia 1º de dezembro. Um pouquinho antes, mas
no dia 1º de dezembro começou o advento. Então nós estamos trabalhando, nós estamos hoje no dia 12. Já tivemos 12 dias de olhar para Cristo, que havia uma promessa da chegada desse Cristo. Promessa e a realidade. O Antigo Testamento prometeu e o Novo Testamento confirmou. Então, isso é o tempo do advento. É bonito hoje você olhar, por exemplo, eu gostaria de abrir com você rapidamente Isaías. Isaías está falando algo muito bonito. Isaías 35, versículos 5 e 6. Então, se abrirão os olhos do cego e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Então o coxo saltará como um cervo e a língua do mudo dará gritos de alegria, porque águas jorrarão no deserto e torrentes na estepe. Percebe? Isso que nós estamos acabando de falar. É o tempo onde as trevas perdem o seu poder. O medo perde o seu poder. A angústia perde o seu poder. O pecado perde o seu poder. A desesperança perde o seu poder, porque nós estamos entrando num tempo onde o coxo, então, se abrirão os olhos dos cegos. Jesus é quem abre os olhos dos cegos. E se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Então o coxo saltará como um cervo e a língua do mudo dará gritos de alegria, porque águas jorrarão no deserto, a torrente na estepe. O que estava seco vai ser alimentado, vai ser refeito, vai ser umedecido, molhado e encharcado de Deus. Isso se cumpre em Cristo. Mateus vai falar para a gente, o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, o próprio Cristo fala, quando Cristo manda a mensagem para João Batista, porque João Batista preparava a vinda do reino. João Batista é o último profeta do Antigo Testamento. Primo de Jesus, filho de Isabel. João Batista é um homem que viveu no deserto. João Batista é um homem que viveu para o seu Deus. João Batista é um homem que não se amoldou aos costumes e ao comodismo e às vaidades e às prepotências e aos orgulhos. João Batista foi um homem que foi ungido pelo Espírito Santo desde o seu nascimento. Importante demais. Amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de João Batista, porque é importante demais. Então, João Batista, ele está agindo, ele está preparando a vinda do Senhor, ele está pregando que Jesus vai chegar, que o Messias vai chegar. João Batista é essa voz que clama no deserto. Importante, amanhã a gente vai trabalhar bastante esses cenários todos, mas é importante a gente já ir se colocando diante dessa realidade, como a palavra de Deus nos ensina, como a liturgia do dia de hoje nos ensina. Já está começando a surgir a pessoa, a figura de João Batista. Isaías profetizou, João Batista também está profetizando. Isaías profetizou 700 anos antes de Cristo. João Batista está profetizando a chegada de Cristo, muito próximo da chegada de Cristo. Meses da chegada de Cristo. Alguns anos da chegada de Cristo. Então é logo ali. Veja, a profecia continua. A mensagem continua, Deus vai chegar, Deus vai intervir, o céu vai se abrir, Deus vai se fazer homem. Veja, é maravilhoso. E João Batista vai propondo uma vida de preparação para a chegada de Jesus. Preparação em todos os sentidos. Então, é bonito esse conceito. A profecia continua acontecendo. Então, João Batista, ele é aquele que está preparando a vinda de Jesus. E ele, quando Jesus chegar, ele vai sair de cena para Jesus aparecer. E é nesse contexto que o capítulo 11 do Evangelho de São Mateus acontece. O próprio Jesus manda dizer para Batista, olha o que está acontecendo. Já está acontecendo. 11,
capítulo 11, versículos 5 e o 6. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. O evangelho é anunciado aos pobres. Bem-aventurados aqueles para quem eu não for ocasião de queda. Então aqui Jesus já está avisando para Batista, para João Batista. Chegou aquilo que Isaías estava profetizando. Chegou esse Cristo, chegou esse Messias que cura, que liberta, esse Messias que faz com que as pessoas que estavam trevadas, fechadas, cegas e surdas, podem começar a enxergar. Então, João Batista, ele sabe que o tempo dele agora já está terminando. Vai começar um processo de afastamento para que Cristo possa realmente surgir e agir. Então, João Batista aqui, ele está sendo aquele que anuncia, aquela voz que clama no deserto. Muito bonito, muito lindo. Isso confirma Isaías, confirma Cristo e confirma João Batista. Então, esse tempo do advento, ele é um tempo realmente riquíssimo. Riquíssimo de aprendizagem, riquíssimo de expectativa, riquíssimo de transformação pessoal e, principalmente, riquíssimo de salvação. Salvação. Então, nós não podemos chegar no Natal, nós que estamos fazendo o nosso estudo sobre o Catecismo da Igreja Católica, sem ter todos esses contextos, sem ter toda essa perspectiva. Sabe, é um pecado as pessoas não conhecerem o sentido do advento. É uma falha tremenda que nós não tenhamos essa perspectiva há mais tempo. Essa transformação, esses conceitos são extremamente importantes. Porque tudo tudo gira em torno da esperança. Palavra tão esquecida, tão mal vivida, tão afastada da vida da gente. Esperança. A virtude teologal da esperança. Como é importante, como é lindo. Então, sabe, que coisa linda, né? Mateus 11, respondeu-lhe Jesus. Tendo João em sua prisão ouvido falar das obras de Cristo, mandou-lhes, vão desde o começo para a gente entender melhor. Mensagem de João Batista. Tendo João em sua prisão, aqui João já estava preso, né? Tendo João em sua prisão ouvido falar das obras de Cristo, mandou-lhes dizer pelos seus discípulos: sois vós aquele que deve vir, ou devemos esperar outro? Respondeu-lhe Jesus: ide e contai a João o que ouvistes e o que vistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. O evangelho é anunciado aos pobres. Bem-aventurado aquele que, para quem eu não for, ocasião de queda. Então aqui Jesus está confirmando que ele é o Messias, está confirmando a obra de João Batista, que preparou a vinda do Messias, muito próximo à sua chegada, e confirmando Isaías 35. Então se abrirão os olhos do cego e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Então o coxo saltará como um cervo e a língua do mudo dará gritos de alegria, porque águas jorrarão do deserto e torrentes na estepe. Então tudo o que Isaías profetizou, Jesus já está fazendo. Jesus já está confirmando, não só para João Batista, que já estava para entregar a sua vida por Cristo. Ele viveu por Cristo e entregou até o último suspiro da sua existência para que Cristo pudesse ser apresentado para o mundo. Percebe? Então, Jesus aqui, ele não só está confirmando Isaías, como ele está confirmando João Batista, como ele está afirmando o Messias chegou. Percebe? João Batista viveu para preparar a chegada do Messias. E isso é o advento. A chegada. A chegada. Advento é chegada. Que nós possamos ter realmente um coração ardendo de amor por Cristo, um coração transformado de esperança, de fé, de amor, que são as virtudes teologais, um coração onde
nós possamos construir uma vida nova, baseados na esperança de Deus e não naquilo que o mundo nos oferece. Amém. Vamos lá? Vamos continuar o segundo bloco? O segundo bloco, vamos continuar o nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica. Não se esqueça, nós estamos nesses tempos de advento, e um pouquinho mais para frente, além do advento, nós estamos nos preparando para Jesus e continuando o nosso resumo sobre o Catecismo da Igreja Católica. Lembre-se que quando terminar o resumo do Catecismo da Igreja Católica, o último ponto que nós vamos estudar do Catecismo, depois que terminar o resumo, é Jesus ensinando o Pai Nosso. A importância da oração que Cristo nos ensinou. Entende? Aí nós fechamos o ciclo do estudo do Catecismo da Igreja Católica e vamos começar um novo ciclo de estudo, que é a história da Igreja. Então, suplico ao Pai, em nome de Jesus, que isso aconteça, que Deus possa permitir que essa porta aberta para esse estudo continue, que Deus nos dê saúde, nos dê capacidade, nos dê amor, nos dê perseverança e nos dê fortaleza. Aqui, nós estamos diante de uma virtude humana. Nós já vimos as duas virtudes cardeais porque são as mais importantes. São 4 virtudes cardeais que nós precisamos aprendê-las, conhecê-las e desenvolvê-las. Porque essas 4 virtudes cardeais, elas dão abertura a outras virtudes importantíssimas. Então, a primeira virtude cardeal que nós já estudamos foi prudência. O que é uma pessoa prudente? É uma pessoa que escuta a Deus. É uma pessoa que põe em prática aquilo que Deus fala para ela. Então, a virtude da prudência não é covardia, não é omissão, não. É prontidão. Não é agir de acordo com o que eu acho, com o que eu penso, com o que... Não. É se colocar sob a ação de Cristo. É se colocar diante de Cristo nas nossas grandes e pequenas decisões. O que fazer? O que não fazer? E como pôr em prática? A prudência é isso. É ser prudente. Ou seja, é estar em profunda escuta com Cristo. O que é a virtude da justiça? Que é a segunda virtude humana cardeal. Justiça é dar ao próximo o que lhe é devido. Já estudamos. Fizemos muitas aulas, umas 3 aulas nesse resumo sobre justiça. Então, em primeiro lugar, dar a Deus o que é devido a Deus. Adoração a Deus, a virtude da religião. Dar graças a Deus, obedecer a Deus, isso tudo é dever de justiça. Além de ser dever de amor, mas antes de tudo é dever de justiça. É justo que nós demos a Deus aquilo que Ele merece receber de nós. Deus não precisa receber nada da gente, porque Deus, Ele é perfeito. Ele não precisa da humanidade, mas nós precisamos aprender a viver dentro de um conceito de justiça, dar ao próximo o que lhe é devido. Em primeiro lugar, dar a Deus o que é devido a Deus, coisa que o mundo, nessa época materialista e ateia que nós vivemos, pior do que ateia, é uma época anti-Deus, onde exalta o ser humano como um Deus, independente do Deus verdadeiro. Então, mais do que nunca, nós precisamos compreender o que é a virtude da justiça em relação a Deus e viver essa justiça. E dar ao próximo o que é devido. Dar ao próximo o que é devido ao próximo. Isso também é justiça. Só que o cristianismo vai trazer algo maior do que dar ao próximo o que é devido. O cristianismo vai ensinar a gente a nos doar a Deus e ao próximo. Então, a virtude da justiça, ela é um processo e um crescimento que exige muito apoio, muito aprendizado. Tá bom? Agora vamos começar a estudar a virtude da temperança. O que fala... Não, perdão, a virtude da fortaleza. Fortaleza. É a virtude moral que dá segurança nas dificuldades, firmeza e constância na procura do bem. Estamos no 1808 do Catecismo da Igreja Católica. Então, o que é virtude da fortaleza? A virtude moral que dá segurança nas dificuldades, firmeza e constância na procura do bem. Eu vou ler de novo, porque esse conceito ele é extremamente importante.
A fortaleza é a virtude moral, ou seja, é base da moral cristã. Isso está inscrito em nós. O ser humano foi criado assim. Deus inscreveu dentro de nós esses conceitos todos. Então, a sociedade ela precisa existir a partir desses conceitos cristãos, porque isso é comum à humanidade inteira. E não importa se a humanidade nem conheça a Deus, nem conheça a Cristo, não conheça a igreja, ou não importa que a humanidade esteja contra Deus, contra Cristo e contra a igreja. Porque isso é inerente do ser humano. Hoje, o direito, certo? O direito, ele está deixando de ser um direito que foi construído em cima dessa realidade interior do ser humano, dessa natureza humana, e passa a ser um direito baseado em conceitos de grupos. O que um grupo acha que é certo e o que um grupo acha que é errado. Isso não pode dar certo. Não pode dar certo porque é antinatural. Então, o direito ele tem que estar embasado na natureza humana. E a natureza humana exige realmente que nós tenhamos uma vida cheia de justiça, uma vida cheia de temperança, uma vida cheia de prudência, uma vida cheia de fortaleza. Porque daí vem todas as outras virtudes humanas. Sem esquecer que nós vamos estudar fé, esperança e caridade, que são virtudes teologais, ou seja, vem de Deus em nosso favor. Nós recebemos de Deus. Essas virtudes humanas nós precisamos aprender e desenvolver, porque elas também estão dentro da gente. Então, o que é a virtude da fortaleza? É a virtude moral que dá segurança nas dificuldades. Firmeza e constância na procura dos bens. Segurança nas dificuldades. O que é segurança nas dificuldades? Veja, você está diante de uma tentação. Você está diante de uma tentação. E as tentações em si, elas não são malignas. Elas são tentações. Como você reage às tentações, aí elas podem se tornar malignas. Então, veja, não é só o demônio que te tenta, a sua carne te tenta. O mundo, com os conceitos do mundo, também tentam a gente. Tentam afastar a gente deste caminho de estar com Cristo o tempo inteiro. Tentam fazer com que a gente saia dessa relação profunda e amorosa com Deus. E que nos afaste dessa relação necessária e transformadora que é viver em comunidade. Então, as tentações, elas são coisas que podem se tornar extremamente negativas. Se a tentação chega e você se afasta dela, ela não atingiu o seu... Ela veio e foi embora. Que nem um passarinho. O passarinho veio, desceu, fez um ninho. Enquanto o passarinho vem e está descendo e está procurando lugar para fazer o ninho, aí, a partir do momento que você aceitou que ele fizesse o ninho na janela da sua casa, veja, então aí, a tentação, ela é um ataque, que pode ser maligno, que pode ser moral e que pode ser social. Esse ataque, como um ataque, ele é negativo, evidente, né? Mas na medida em que você permite que esse ataque se instale no seu coração, aí você perdeu. Então, a tentação, ela vem e tem que ser rechaçada. Então, a fortaleza é a capacidade que nós temos de rechaçar essas tentações. De várias formas. De várias formas. Então, veja, você está lá. Medo, vamos pegar o medo. Qual que é a forma de rechaçar a tentação do medo? A pessoa chega, eu tenho que fazer um curso para melhorar a minha profissão. Mas eu tenho medo. Eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo de não entrar no curso, eu tenho medo de não passar no vestibular, eu tenho medo de ser reprovado na prova, eu tenho medo. Eu vivo com medo. Veja, é uma tentação. É necessário estudar mais, é necessário fazer cursos, e esses cursos exigem que a gente tenha provas para poder passar.
Então, eu não vou me inscrever porque eu tenho medo de enfrentar esta prova. Eu vou falhar, eu vou errar, eu vou... Estou paralisado. Então, qual que é? Isso é a tentação. Tentação terrível. Ela ainda não é pecado. A partir do momento em que eu aceitei o medo, aí ela se tornou pecado. Percebe? Ela é má. A intenção da tentação é má. Mas ela só se torna pecado na medida em que eu dou guarida a essa tentação. Então, por exemplo, o medo. Eu tenho que fazer uma pós-graduação em prótese fixa ou em estética. Para fazer essa pós-graduação em prótese fixa ou estética, odontológica, eu vou precisar estudar, eu vou precisar fazer um curso, eu vou precisar enfrentar uma prova para poder entrar na pós-graduação do curso de prótese ou de estética. Eu vou ter que enfrentar, eu vou ter que passar pela prova, eu vou ter que responder bem as perguntas, eu vou ter que saber bem inglês, eu vou ter que saber interpretar textos legais em inglês, porque a pós-graduação vai exigir demais isso de mim. Então, eu não faço porque eu tenho medo de enfrentar todo esse processo. Então, o medo, ele me paralisa. O medo chegou e eu aceitei esse medo e fiquei sem fazer, sem tentar, sem lutar, aí virou pecado. O medo é terrível. Então, como é que eu faço para afrontar o medo? Não é achar que eu não vou ter medo. Todo mundo tem medo diante de alguma coisa nova que tem que fazer. Imagina, eu tenho que ser examinado por outros, eu vou passar por provas, as pessoas vão me questionar de forma oral, de forma escrita, vão me dar textos para eu ler, vão me dar uma série de perguntas para eu responder. Então, eu estou sendo medido, eu estou sendo questionado. Há possibilidade de falha aqui? Claro que há. E há possibilidade desta falha me deixar triste? Claro que há. Então, o que eu faço? Eu tenho que afrontar o medo. Eu vou. Então, já que eu sei que eu vou ter que fazer essa especialização, essa pós-graduação, e eu vou ter que enfrentar tudo isso, então o que eu faço? O que a prudência me fala? Então, primeira coisa, eu vou de peito aberto? Não, eu vou me preparar. Eu vou fazer cursos. Eu vou fazer primeiro um curso para eu ter uma atualização daquela matéria, para eu não chegar na prova completamente despreparado. Eu vou estudar um pouco mais de inglês. Eu vou ler alguns textos de inglês, de odontologia, daquela área, para eu ir me acostumando com a linguagem específica de prótese em textos com inglês. Em estética dental, em textos com inglês. Então, eu vou me acostumando de novo a ouvir aquelas palavras, porque os textos que eles vão me apresentar na prova vão estar em inglês. Alguns em espanhol, mas a maior parte é em inglês. Então, eu vou me preparar. Então, a prudência me ensina a agir. E a fortaleza me dá capacidade de afrontar. Compreende? A capacidade de afrontar. Não se deixar vencer pela tentação. A prudência me revela, vai ser difícil? Vai. Vai ser complicado? Vai. Vai exigir de mim um monte de coisa? Vai. O que eu vou fazer? A fortaleza é uma capacidade humana que me permite afrontar essa dificuldade. Percebe? Isso é fortaleza. Isso também é fortaleza, não é só isso, mas isso também é fortaleza. Então, nós estamos diante de uma realidade que precisa ser afrontada para o bem da minha profissão, para o bem dos meus pacientes, para o bem da minha família, para o bem da igreja. Porque na medida em que eu cresço na minha profissão, eu estou não só ganhando melhor, não só estou trabalhando melhor, não só estou atendendo melhor os meus pacientes, mas principalmente, que é o que a gente sempre esquece por causa da justiça. Eu estou glorificando a Deus. É justo que a minha vida glorifique a Deus. E a gente sempre esquece disso, porque a gente perdeu a noção do que significa justiça. Nós nos tornamos materialistas, nos tornamos hedonistas e nos tornamos com uma mentalidade ateia. Então, eu vou fazer especialização ou pós-graduação, doutorado ou mestrado,
para ganhar mais, para ser melhor profissional, tá tudo certo. Só que está faltando o essencial. Porque na medida em que eu ponho todos os meus, as minhas qualidades, na medida em que eu aprimoro todo o meu ser, eu estou glorificando a Deus. Veja, é o futuro. Deus me olha de uma forma futura. E na forma futura, todo o meu potencial foi elevado. Tudo que eu podia fazer, eu fiz sob a graça de Deus. Tudo que eu podia me transformar, eu me transformei na graça de Deus. Deus não me criou para ser um profissional medíocre. Talvez hoje eu ainda esteja medíocre, mas Deus me olha como um profissional que não é medíocre, um profissional que transforma o mundo ao seu redor. Mas para isso eu preciso chegar. E eu conto com a graça de Deus e eu conto com as virtudes humanas. Você percebe? Então, aqui nós estamos diante de um exemplo bonito e é por isso que é preciso estudar. Então, a fortaleza, ela vem em meu auxílio. Eu tenho que enfrentar. Por que eu tenho que enfrentar? Porque eu preciso ganhar mais dinheiro. Primeiro ponto. É o mais básico. Eu preciso... Está difícil a vida, eu preciso melhorar minha vida. Tá, isso é importante? Mas não pode ser a base da minha existência. Sabe? É também, mas não pode ser só. E, infelizmente, nós vivemos só para isso. E todo o resto nós esquecemos. Então, veja, olha só as virtudes humanas agindo. Percebe como é importante a compreensão desse contexto do que é a virtude da fortaleza? Olha, eu tenho que melhorar porque não só para trazer mais dinheiro para casa, não só para ser melhor profissional, não só para poder ajudar melhor na igreja, não só para poder ajudar os meus irmãos que são meus pacientes, não só poder um dia dar aula, ensinar outras pessoas. Tudo isso é importante, tudo isso é legal, mas existe aqui um outro ponto que nós esquecemos ou não fomos comunicados da importância de glorificar a Deus com aquilo que a gente faz bem, porque é para isso que fomos criados. Para que todo esse potencial humano se desenvolva e chegue numa plenitude. Na medida em que eu vivo uma plenitude, em que eu exista numa plenitude, eu estou dando glórias a Deus, porque é Deus quem me faz chegar nesse estado de plenitude. Então, é importantíssimo a virtude da fortaleza, porque eu preciso enxergar além. Veja, o advento que nós estamos estudando. Chegou a aurora, Jesus chegou, a luz que vem ao mundo. Então, eu preciso enxergar através dos olhos de Cristo. Eu preciso enxergar através da luz que vem com Cristo. E quando você tem luz, você tem perspectiva. Quando você não tem luz, você não enxerga direito, você não enxerga as cores, você não enxerga a profundidade, você não enxerga nada. E se você estiver no mais alto das trevas, que é o ponto mais escuro da madrugada, antes da aurora, aí que você não enxerga nada mesmo. Então Jesus vem, ele traz essa visão muito mais profunda da realidade. Então a virtude da fortaleza me ajuda a chegar no ponto aonde Deus quer que eu chegue. E ao chegar no ponto, neste mundo aonde Deus quer que eu chegue, eu estou glorificando a Deus. A minha vida está dando glórias a Deus. A minha vida está sendo vivida em função de louvar a Deus, de glorificar a Deus. Isso é o que exige a virtude da justiça. Compreende? Então, a virtude da temperança, não, toda hora eu volto para a temperança. A virtude da fortaleza é essa força para lutar. Essa força para lutar visando este bem. Tanto o bem de Deus quanto o bem comum. Você compreende? Esse é o processo maravilhoso da virtude da fortaleza. Porque nos abre para uma realidade futura, aonde Deus já venceu na vida da gente, como Deus se relaciona com a gente. Deus nos olha a partir do futuro. Deus não está obsessionado com o passado. O passado Deus vai vencer na vida da gente na medida em que vivemos nele no presente. O passado nós passamos muitas vezes longe de Deus, afastados de Deus,
o presente, nós descobrimos esse Deus e nos colocamos diante de Deus, e Deus sabe das nossas dificuldades, das barreiras que precisam ser vencidas, mas Deus está no futuro. É para lá que nós vamos. Por isso a importância da igreja. A igreja não foi feita para este mundo. A igreja foi estabelecida nessa terra para que a gente possa chegar aonde Deus quer que a gente chegue. E esse chegar aonde Deus quer que a gente chegue é o futuro. Um futuro aonde nós estaremos glorificando a Deus de forma muito mais perfeita, vivendo de santidade de forma muito mais perfeita, vivendo em amor ao próximo de forma muito mais perfeita do que nós já estamos agora. E é para lá que nós temos que caminhar, porque é lá que está Deus. Um dia nós estaremos mergulhados nesse Deus que é perfeito e nós já estaremos aperfeiçoados por esse Deus. E é com esse Deus que eu preciso me relacionar. O Deus que está no futuro. Também me relaciono com Deus que está no presente, porque eu vou me abrindo a esse Deus. Só que eu não posso viver eternamente no passado. Eternamente olhando para trás. Você já conversou com uma pessoa que só olha para trás? Eu não sei se você já teve a experiência de conversar com pessoas que só olham para trás. Você chega para uma pessoa e fala assim, puxa vida, eu vou fazer um curso. Eu vou fazer um curso de mestrado de odontologia em prótese. Para que você vai fazer esse curso? Eu já estudei tanto na odontologia e a gente continua nessa situação difícil. A vida da odontologia hoje em dia está uma draga. E está mesmo. Mas percebe? Eu já estudei tanto e não deu nada certo. Não ganho dinheiro, não tem... É verdade. Mas a pessoa está olhando para o passado. A pessoa não está olhando para o potencial que ela tem. A pessoa está presa ao fracasso, ao erro, a lá atrás. Puxa, eu quero construir uma relação do meu consultório com os meus pacientes, uma relação onde haja mais felicidade, haja mais companheirismo. Para quê? Paciente é tudo igual, só quer saber de preço. Só procura a gente quando encontra preço baixo. É verdade. A grande parte dos pacientes, hoje em dia, procuram preço. Se você cobra metade do preço, eles vão. Estão pouco se importando se você faz bem ou não. Muitos pacientes são assim. Mas todos os pacientes são assim? Claro que não. Só que conforme a gente vai vivendo no passado, vai se relacionando com Deus no passado, vai se relacionando com Deus. Como que é a nossa relação com Deus que vive quando a gente só vive no passado? Eu fracassei, eu fracassei, eu fracassei, eu fracassei. Deus não gosta de mim, Deus está distante de mim, não é possível que Deus me perdoe, não é possível. Percebe? Então, eu não posso viver essa realidade de passado. Passado, se eu me converti, se eu me confessei, se eu me arrependi dos meus pecados, eu estou no presente. Senhor, eu errei. Me ajuda de agora em diante. Mas eu preciso ter essa perspectiva do futuro. Isso nos traz o tempo do advento. Por isso que é uma tristeza se afastar do tempo do advento. Por isso que é um pecado as pessoas chegarem no Natal só preocupadas com a árvore de Natal, com a ceia. Tudo isso é lindo, tudo isso é bonito, com os enfeites, com as compras. Você vai passear lá naquelas cidades da Europa, é linda, são cidades maravilhosas. Você vai lá para a Suíça, você vai lá para a França, são cidades específicas de Natal, onde você tem feiras de Natal, uma série de lugares maravilhosos, lindos, super enfeitados, no largo das praças das grandes igrejas daquelas pequenas cidades europeias. Basta você entrar no Google. Põe lá cidades suíças no Natal, cidades francesas no Natal, cidades alemãs no Natal. São lindas, cidades maravilhosas, pequenas cidades com praças lindas, maravilhosas, perto de rios, perto de lagos, perto de lugares magníficos. E geralmente essas praças são as praças das grandes catedrais, que hoje estão vazias. Aí você vê aquele monte de enfeite, aquele monte de árvore de Natal. Eu adoro ver essas coisas, gente. Eu gosto do Natal. Mas sabe, o Natal não pode ser só isso. Você vai lá com seus amigos, vai conhecer um lugar lindo, conhecer um lugar maravilhoso, um lugar encantador. Do lado da igreja, que linda a igreja, só que a igreja está fechada.
Sabe, só as pessoas estão andando nas praças, naquelas praças onde tem uma série de feiras de Natal, e vende bola de Natal, e vende comida, e vende chocolate, e vende presente, tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas o advento ficou aonde? Nem o Natal existe mais no coração de muita gente que está lá dentro. Nem o Natal está mais aquecendo o coração quando a gente vê aqueles enfeites lindíssimos, aquelas luzes esplendorosas. Gente, tem cidades na Suíça, aldeias e cidades na Suíça, em que os enfeites de Natal são tão lindos, mas tão lindos. Veja, põe no Google para você ver, aqueles lustres de cristal imensos na rua. Sabe aqueles lustres de cristal, tudo iluminado, maravilhoso, um atrás do outro, iluminando as ruas com cristal. Repleto de luzes, repleto de cores, repleto de sons, de músicas, de povo andando. E cadê o advento? Cadê a realidade de você compreender que Deus te olha a partir do futuro? Que Deus não te olha a partir do passado? Que Deus possa, nessa sexta-feira, nos livrar dessa vida presa ao passado. Que a gente possa, a partir desse advento, entender profundamente o que significa viver uma vida nova. Uma vida cuja perspectiva é o futuro. Por que é o futuro? Porque é quando nós estaremos realmente transformados por Deus. O futuro, para quem é de Cristo, significa, naquele tempo, Cristo vai nos purificar, Cristo vai nos refazer, Cristo vai nos santificar, a ponto de vivermos uma vida para a glória de Deus e para o bem da humanidade. Isso é o tempo do advento. Por isso é importante estudar, por isso é importante se preparar, por isso é importante aprender a viver em comum. As pessoas nesse dia de hoje pediram muita oração para que Deus cure o nosso corpo, para que Deus cure as enfermidades que nos afetam, para que Deus cure as enfermidades que maltratam o nosso corpo. Mas eu queria pedir nessa sexta-feira, de uma forma muito especial, nesse dia 12 de dezembro, que Deus cure a nossa alma, que nós possamos ter essa relação profunda com Deus. Essa relação onde Deus tenha espaço de transformar naquela pessoa que um dia eu serei. Porque Deus olha para mim da forma que um dia eu serei. Deus não fica olhando para mim da forma com que eu fui. Por isso nós temos o presente. E no presente, a igreja. Fiquem com Deus. Uma boa noite. E até amanhã. Até segunda-feira. Amanhã é sábado. Até segunda-feira, se Deus quiser.